Olá, irmãos e irmãs, graça e paz vos sejam concedidas em abundância da parte do nosso Deus, que é amor e misericórdia. Muito obrigado a você que nos acompanha todos os dias aqui pelo canal, pelas redes sociais. Muito obrigado a você que já está inscrito, que convida outras pessoas a se inscreverem aqui em nosso canal, que deixe o seu joinha, que deixe o seu comentário. Tudo isso fortalece o canal, gera engajamento e principalmente a palavra de Deus fica cada vez mais conhecida, amada e vivida. Esse vídeo de cada dia tem por essa finalidade: tornar a palavra de Deus mais conhecida, mais amada e principalmente praticada. Estamos no primeiro domingo da Quaresma, o domingo das tentações superadas. E o evangelho que a igreja nos apresenta na liturgia de hoje é o capítulo 4 de Lucas, versículos de 1 a 13. Lucas 4, 1 a 13. Esse é o texto da narrativa das tentações. E o texto começa lembrando que Jesus, depois do Jordão, vai para o deserto. Deserto não é um lugar ermo, arenoso, sem vida. Na Bíblia, deserto é lugar de encontro com Deus e consigo mesmo. Ele vai para o encontro consigo e o encontro e a comunhão com o Pai. Ele vai na força do Espírito Santo, do Santificador, que havia vindo sobre ele em forma de pomba e que do céu havia dito: "Este é o meu Filho amado". Nessa sequência, o tentador começa a dizer: "Se és filho de Deus". Coloca sempre aquela condição, se és, coloca a dúvida. E por causa dessa condição de filho de Deus, ele começa a querer que o Senhor faça espetáculos, milagres, ousadias, realidades que não combinam com o perfil messiânico de Jesus, que é o servo sofredor, humilde, discreto, que escapa daqueles momentos em que o querem coroar como rei. As tentações de Jesus, e que são as nossas também, elas acontecem durante a vida inteira. Por isso que o texto diz que ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Este 40, mais do que matemática, ele quer significar um tempo fecundo, um tempo profundo, uma vida inteira. Não foram só 3 ocasiões, mas sim, durante toda a vida, Jesus foi tentado, foi instigado pelo maligno para agir contrariamente à vontade do Pai. Mas ele, firmado na palavra de Deus, firmado na força da palavra, ele consegue superar todas as tentações. Inclusive, quando o tentador manda fazer o espetáculo de transformar a pedra em pão. Ele recorda que não só de pão vive o homem, citando a palavra de Deus. Viver só de pão é viver pela metade. As pessoas, você, eu, nós, quando nos importamos muito com os bens materiais e esquecemos daquilo que é transcendente, daquilo que é essencial, daquilo que é da alma, do espírito, não dividindo, mas daquilo que mantém a nossa integridade, a oração, a caridade, a solidariedade, o bem, o perdão, a justiça. Quando nós nos esquecemos, quando ficamos só com o pão, acabamos nos desintegrando. Por isso, amigos queridos, o Senhor nos lembra não só de pão, nós precisamos buscar também a palavra do Senhor e a sua força. Ao ser instigado a ter todo o poder do mundo,
O tentador é mentiroso porque o Senhor é dono do mundo, não é ele. Ele instiga Jesus, como instiga a você e a mim, a usufruirmos de uma realidade idolátrica. E o Senhor vem lembrar que o único que deve ser adorado é o Pai. É o Deus uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo, a fonte da vida e da felicidade. Nós somos tentados constantemente a termos outros deuses, e principalmente o Deus poder. Ele diz, e só a ele servirás. O único poder que um cristão, uma cristã tem é o poder do serviço. E por fim, até o inimigo usa da palavra de Deus para justificar a sua conduta. O Senhor responde, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, nós precisamos assumir a vontade do Pai, como dizemos no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Nós precisamos lembrar sempre o que Ele nos ensinou a rezar, não nos deixes cair em tentação. Tentar o Pai significa não aceitar a vontade divina e os seus desígnios. Querer agir conforme a sua própria instância. Depois o texto termina que o tentador vai voltar no tempo oportuno. Esse tempo oportuno vai ser em todas as outras situações que queiram desviar o Senhor do seu caminho, principalmente na cruz. Todos os que passam por Jesus na cruz vão dizer a mesma coisa que o tentador. Se és filho de Deus, desça da cruz. E ele mantém-se firme e fiel até o fim. Por isso, meus irmãos, contando com a força da oração, do jejum, da penitência, da caridade, com a força orante que está dentro de nós, que brota da palavra de Deus, vamos viver toda a nossa vida, mas de modo muito especial este dia, enfrentando as tentações. Todas aquelas que nos querem colocar num caminho contrário ao caminho que o Senhor propõe. Todas aquelas situações que nos limitam e principalmente que nos maculam, nos fecham, nos escondem o rosto misericordioso de Deus. Vamos juntos, você e eu, nós, rezando uns pelos outros. Deus te abençoe, um ótimo domingo e até amanhã, se assim o bom Deus nos permitir.